Hoje você vai conhecer a história do santo, que apesar de não fazer parte dos primeiros 12 apóstolos escolhidos por Jesus, acompanhou o Senhor e os apóstolos naqueles primeiros dias. É claro que estamos falando de São Barnabé. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Entre os generosos cristãos, um se destacava pelo que é nomeado especificamente por São Lucas. Assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Levita, natural de Chipre, possuía um campo que vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Quer saber mais? Então já deixa aqui o seu like e fica aqui com a gente até o final do vídeo, ok? Segundo uma tradição oriental, José ou Barnabé, filho de judeus cipriotas, era levita e, tendo se radicado em Jerusalém, ouviu Nosso Senhor pregar no templo, ficando seduzido por sua doutrina. Teria também presenciado o milagre da piscina probática na Porta das Ovelhas, que o confirmou na fé. Segundo São Clemente de Alexandria e Eusébio, ele era um dos 70 discípulos. Esse que, por seu zelo e sucesso como pregador, bem como por seus conselhos, mereceu ser chamado apóstolo, apesar de não ser dos 12. Era afável, de porte tranquilo, juízo sereno e são, com amplidão de vistas e chama profética e, sobretudo, como diz São Lucas, era homem bom e cheio do Espírito Santo. Por isso, era tido em muita consideração nos tempos apostólicos. Seu porte devia ser imponente, pois mais tarde os pagãos o tomariam por Zeus, o pai dos deuses entre os gregos. Quando São Paulo, depois de convertido, procurou os apóstolos em Jerusalém, estes evitaram sua presença, pois ninguém podia crer que este furioso perseguidor dos cristãos fosse agora um deles, não é mesmo? Acontece que Barnabé, segundo a tradição, conhecera Saulo na escola de Gamaliel. Quando um certo dia se encontraram, o apóstolo Paulo deve ter contado a Barnabé todos os pormenores de sua conversão. E aí sim, convencido da sinceridade dele, Barnabé foi uma espécie de anjo da guarda junto aos apóstolos, que assim receberam Paulo de Tarso em seu meio. Quando houve uma grande fome na Judéia, os discípulos antioquenhos resolveram enviar socorro aos irmãos da Palestina, dando cada um segundo suas posses, e o fizeram enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Paulo. O progresso dessa cristandade com os dois apóstolos mostrava que o tempo estava maduro para empresas mais ousadas, conforme parecia orientar o Espírito Santo. Assim, um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e guardavam os jejuns, disse o Espírito Santo: destacai Barnabé e Paulo para a obra que chamo. Essa obra era a primeira viagem apostólica. Os dois apóstolos tomaram consigo João Marcos, o evangelista, que era primo de Barnabé e também natural da ilha de Chipre, e provavelmente era um dos 72 discípulos pertencente à colônia cipriota de Jerusalém. E partiram para a grande aventura apostólica descrita nos Atos dos Apóstolos. Entretanto, quando os missionários chegaram a Panfilha, João Marcos, aparentemente sem nenhum motivo, se separou deles e retornou a Jerusalém, o que desagradou muito a São Paulo. Depois de terem assim aberto aos pagãos a porta da fé, os dois apóstolos retornaram a Antioquia da Síria, depois de 4 anos de ausência. Aconteceu então que alguns que haviam descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a lei de Moisés, não podeis ser salvos. Como isso provocou muita agitação entre os pagãos convertidos, São Paulo e São Barnabé se levantaram contra esses judaizantes. Para solucionar o impasse,
os dois foram enviados a Jerusalém para consultar os apóstolos sobre o caso. Na Cidade Santa, os apóstolos convocaram um concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, para examinarem o assunto, no qual foi resolvido que não se molestem aqueles dos gentios que se converteram a Deus, os induzindo a práticas judaicas, né? Foi assim resolvido o caso, sendo enviado por eles, com Paulo e Barnabé, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos, para transmitirem em Antioquia o decidido pelo concílio. São Paulo e São Barnabé permaneceram em Antioquia, com muitos outros, pregando o evangelho, até o dia em que Paulo propôs a Barnabé que voltassem a visitar as cristandades por eles fundadas. Surgiu aí uma divergência entre os dois santos. São Barnabé queria levar de novo João Marcos, e São Paulo foi contra, pois o rapaz os havia abandonado sem explicações na Panfilha. Produziu-se certo dissentimento, de sorte que eles se separaram um do outro, pelo que acrescenta São Jerônimo: Paulo mais severo, Barnabé mais clemente. Cada um insiste no seu parecer. Seja como for, a discussão tem algo da fragilidade humana. A partir desse momento, São Barnabé desaparece dos livros santos, dando lugar a São Paulo. E por isso, pouco se sabe de sua carreira a partir de então. Segundo diz o apóstolo dos gentios em sua primeira epístola aos Coríntios, São Barnabé estava ainda entregue ao apostolado pelo ano 56 ou 57, ganhando também a vida como ele com o trabalho das próprias mãos. Essa referência indica também que a amizade entre os dois não sofreu dano. Mais tarde, quando São Paulo estava prisioneiro em Roma, ele pediu que São Marcos fosse ter com ele, o que parece uma indicação de que São Barnabé já tinha falecido. A glória de São Barnabé está em ter descoberto o mérito extraordinário de São Paulo e ter o apresentado à Igreja-mãe de Jerusalém. Só por isso merece a veneração e o reconhecimento de todos os cristãos. Com exceção de São Paulo e certamente dos 12, Barnabé parece ter sido o homem mais estimado da primeira geração cristã. São Lucas, rompendo seu hábito de reserva, fala dele com afeição. E no Novo Testamento, o nome de São Barnabé aparece 29 vezes. Segundo tradição antiga, São Barnabé morreu em Chipre, sua terra natal, e foi em Salamina, sua capital, que em 488 encontraram seu corpo enterrado numa caverna. Ele pregava na sinagoga da Salamina quando foi interrompido por uma multidão de judeus fanáticos. O apóstolo foi sequestrado, levado para fora da cidade e apedrejado. Entretanto, existe uma outra tradição tão antiga quanto essa, que narra Barnabé pregando em Alexandria e em Roma, e que diz ainda que teria sido consagrado o primeiro bispo de Milão, cidade que o tem como seu padroeiro até hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, é devoto de São Barnabé? Ou nunca ouviu falar nele? Tem que ler a Bíblia, hein? Sabia que ele foi confundido com Zeus pelos pagãos devido ao seu porte imponente? Escreva aqui nos comentários para nós se você já conhecia a vida desse grande santo e o que você achou da história dele, ok? Em breve nós contaremos a história de outro grande santo ou santa católica. É sempre bom aprender e estudar sobre a vida dos santos. É verdade. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora e clique também no sininho para você receber todas as nossas atualizações. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e não perde a história da vida dos santos. E nós temos uma belíssima e exclusiva novena para São Barnabé. O link para a novena está aqui embaixo na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe. Salve Maria!